Então, começando aqui, gente, da novo assunto, tá? É baseado no capítulo do livro de vocês, salvo engano, como eu não segui na ordem cronológica do livro de vocês, esse aqui, se eu não me engano, é o penúltimo capítulo, tá? Depois você dá uma olhadinha lá, certo? Salvo engano, é o penúltimo capítulo, tá? Então, Novas Linguagens da Arte, no livro de vocês, eu vou até dar uma olhadinha aqui, tá? Vocês podem conferir, gente, aí no livro de vocês também, tá? No livro de vocês é isso mesmo, é o capítulo 7. Novas perspectivas sobre a arte, tá? Ou também conhecido como novas linguagens da arte, certo? Então, novas linguagens da arte, a gente vai ver aqui, tá, gente? O que são essas novas linguagens, o que são linguagens, na verdade, né? Muita gente se confunde sobre o que é linguagem, certo? A nossa aula de hoje não vai ser muito longa, tá? Como sempre, eu sempre gosto de dividir o assunto em 3 partes, né? Geralmente dou uma boa introdução, depois a parte do meio, né, com as características, os pontos mais importantes, e a conclusão do assunto na terceira parte do assunto, tá? Então vamos lá. Então, começando aqui, oficialmente, então vamos lá. O que são linguagens da arte? Né? Gente, o primeiro ponto que a gente deve lembrar aqui é, primeiro, o que são linguagens. Tá? Detalhe, se você for falar sobre língua, tá? Sobre fala, língua, comunicação, certo? No caso, comunicação oral, tá? Língua tem a ver com o dialeto, né? Com o seu idioma materno, tá? Português, inglês, francês, alemão, a língua nativa indígena, que só para vocês terem uma ideia, existem mais de 2.000 línguas indígenas diferentes, bem mais de 2.000 línguas indígenas, tá? Nativas indígenas, enfim. Mas, gente, detalhe importante, tá? Quando nós estamos falando aqui, quando eu estou me referindo aqui a linguagens no contexto da arte, tá? Preste atenção. Toda vez que eu falo em linguagens no contexto da arte, tem um pouco de diferença. Aqui eu não estou me referindo mais à língua falada, à língua oral, à comunicação oral. Certo? Bom, vamos lá. Então, linguagem, pessoal, na arte pode significar toda expressão pessoal que tenha um significado próprio e singular. E aqui, gente, eu poderia até adicionar alguma coisa a mais. Tá? Aqui eu poderia adicionar uma coisa a mais ainda. Certo? Que busque uma forma de comunicação. Tá? Eu poderia até adicionar isso aqui. Tá? Algo que busque uma forma de comunicação. Certo? Eu poderia adicionar isso aqui tranquilamente ao assunto. Certo? Então, no caso aqui, eu estou me referindo a isso aqui. Ó, preste atenção. Tá? Uma linguagem, ela tem a ver com comunicação. Certo? É quando eu quero transmitir algo. É quando eu quero transmitir algo para alguém. De alguma maneira. Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a Mari, a Irla, né, a Nicole, que toca o ukulele, né, e tudo mais. Imagino que eu pedi para elas retratar a situação atual no Brasil, sei lá, vamos pegar um tema que está bem em evidência aí, né? Essa questão da violência contra a mulher. Né? Vamos pegar o caso da Mariana Ferrer mesmo, esse caso que aconteceu aí recentemente. Imagine que eu pedi para as três fazer uma música retratando esse caso. É uma linguagem, certo? Ou seja, é uma expressão pessoal de cada uma delas que tem um significado, ou seja, abordar esse tema, e todos eles têm a ver com a comunicação. Elas vão expor ideias através da arte, utilizando a música. Ou seja, nesse caso, qual foi a linguagem, pessoal? A música. Tá claro isso para vocês? Me dá um feedback, vocês aí. Tá inteligente aí? Sim. O que é linguagem? Eu tô de boa. Sim. Tá de boa. Sim. Pronto. Deu para sacar, né, gente? O que é uma linguagem na arte. Aí vamos pegar a Lara. A Lara não toca, até onde eu sei, né, ela não toca ukulele, ela toca violão. Já seria outra, apesar de ser a mesma linguagem, mas o instrumento já seria diferente. Sei lá, a Vitória desenha. Aí eu peço para a Vitória fazer pegar o mesmo tema, só que ao invés de ela utilizar a linguagem musical, ela vai utilizar a linguagem gráfica, o desenho. É outra linguagem. Mas também serve como comunicação, serve como expressão de algo. Tá?
Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que o Luciano é um cara fera em artesanato. Aí eu peço para ele também fazer uma obra que exponha esse caso, o mesmo caso da Mariana Ferrer, só que agora de uma maneira através do artesanato. É outra linguagem. Eu acho que ficou claro, né, pessoal, para vocês aí? Eu acho que ficou claro isso, né? Sim. Então, Sim. na arte, pessoal, linguagem é tudo aquilo que eu utilizo, é qualquer ramo da arte que eu utilizo para comunicar algo, certo? Então, aí pode ser a linguagem da música, pode ser a linguagem do desenho, a linguagem da pintura, pode ser a linguagem da escultura, a linguagem da arquitetura, por exemplo, enfim, e uma infinidade de coisas, certo? Uma infinidade de Ô, coisas. professor, Oi. isso vem desde antigamente, né? Uhum. Você pega a origem, pessoal, da arte lá na pré-história, por exemplo, cara, desde aquela época já era isso. A arte servia como uma forma de comunicação. Vai olhar as tribos indígenas, por exemplo. Como é que elas se comunicavam? Né? Apesar dos desenhos, né, que gosta daquele sinal de fogo, né, sinal de fumaça, aliás, ali era bem raro, tá? Mas geralmente eles se comunicavam o quê? Através de sons. Vocês já viram, pessoal, alguém que junta assim a mão, porque eu não sei fazer. Consegui fazer. Que eles juntam as mãos assim, como eu estou fazendo aqui na minha câmera, não sei se estão vendo aqui a minha câmera. Sim. Você junta assim a mão, não deixa a saída de ar, a não ser o lugar que você coloca a boca e Uma você sai um flauta. som pela mão. Né? Você já viu alguém fazendo isso aqui? Não. E aí você mexe a mão. Gente, isso era uma forma de comunicação indígena. Através de quê? Da arte, querendo ou não, isso aqui é uma forma de sair som através das mãos, é através da música, do som, da parte sonora, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, desde a pré-história, respondendo a pergunta da Lara, gente, desde a pré-história, que a arte sempre foi para comunicar, tá? Sempre foi para comunicar, certo? Comunicar algo. E aí, Vitória, curtiu? Já que você nunca tinha visto ao vivo, pra gente voltar para a sala presencialmente, onde eu vou fazer ao vivo mais ainda, para você ver. E é fácil, cara, de fazer, é fácil, né? Enfim, acho que todo mundo já deu para entender bem, né, Rito, que é uma linguagem. Bom, por que eu tive que reexplicar para vocês? Por que eu tive que reexplicar para vocês? Olha aí, o Lucas já tinha até um código com a irmã dele. Quando ele fazia isso, ele estava chegando em casa para a irmã saber que era ele e abrir a porta, né? Enfim, Uma irmã que é só para vocês fazia isso entenderem. direto. Eu morri Pronto. de raiva. Pois é. Então, olha só, como eu tive que reexplicar isso aqui para vocês pelo seguinte. Todas essas linguagens da arte que eu comentei agora são linguagens tradicionais. Pintura, desenho, escultura, arquitetura, música. Isso aí é algo que existe desde que o mundo é mundo, desde a pré-história. Tá? Algo tradicional. Ok? Mas tem um detalhe importante aqui. O nosso assunto, eu vou até voltar o slide aqui, ó, tá? O nosso assunto, especificamente, é sobre novas linguagens da arte. Então, obviamente que eu não estou aqui falando, o nosso assunto aqui não vai se referir, obviamente, a essa arte mais tradicional, tá? Ou pelo menos não ela no grosso, no puro, tá? Desenho só desenho, pintura só pintura. A gente vai falar aqui, gente, de uma nova época para a arte, tá? Para a visão artística, certo? Então, justamente o que diz aqui no segundo ponto, presta atenção aqui no segundo ponto. As novas linguagens da arte buscam, né? As novas linguagens da arte buscam esta mesma expressão pessoal. Ou seja, perceba, gente, aqui, que eu estou querendo mostrar para vocês, que tanto as novas linguagens quanto a linguagem mais tradicional, ela busca essa mesma expressão pessoal, tá? Que eu estou me referindo aqui, ó, essa mesma expressão pessoal, única e individual, tá? Então, o objetivo artístico aqui não mudou, certo? Continua sendo se expressar, tá? E é algo unicamente pessoal, beleza? Pessoal, única e individual, tá? Ficou claro isso aqui para vocês, né? Só que agora, gente, olha a segunda parte da frase. Eu já estou de negrito ela. Mas de uma maneira nova, com materiais novos e com técnicas
novas, inovadoras. Vocês entenderam, né, gente, isso aqui? Em outras palavras, o que eu estou querendo falar para vocês aqui, gente, é isso. É que essas novas linguagens da arte, ela busca sair do comum, tá? Ela busca sair aí do tradicional, do que é comum para todo mundo, tá? No caso, do que é comum para a arte, né? Porque, cara, eu passo por isso todo ano. Toda vez que eu chego numa turma de primeiro ano médio, ou chego numa turma de sexto ano, ou até, vamos supor, peguei uma turma completamente nova, numa escola nova, e toda vez que eu pergunto para os alunos o que é arte, o que é arte, sempre na cabeça deles vem aquela ideia. Ah, é desenho. Ah, é pintura. Tá? E, claro, arte não é só isso. Certo? Bom, para a gente poder partir para os exemplos, pessoal, aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte. Essas novas linguagens da arte também pode ser chamada de arte contemporânea e também pode ser chamada de arte pós-moderna. E eu diria até mais, ela também pode ser chamada de, olha só, gente, preste atenção, tá? Isso aqui é importante. De arte, vou até colocar aqui em negrito, tá? Ela também pode ser chamada de arte híbrida, tá? É o que a gente pode chamar, no caso aqui, o que é muito comum você encontrar em alguns livros, de hibridismo, tá? Hibridismo. Beleza, gente? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, tá? Vocês vão encontrar dessas três maneiras aqui nos livros de arte, em provas e tudo mais, tá? Então isso aqui é bem importante, tá? As novas linguagens da arte também podem ser chamadas de arte contemporânea, como também arte pós-moderna, como também arte híbrida ou até hibridismo. Ponto. Eu acho que ficou claríssimo, mais claro do que a água. Tá? Eu acho que ficou claríssimo para vocês. Certo? Detalhe, Vitória. Olha que interessante. A Vitória comentou assim: na minha definição pessoal, a arte é toda e qualquer forma de manifestação artística. Vitória, só tome um pouquinho de cuidado nessa definição. Acrescente o seguinte: não esqueça, acrescente na sua definição isso aqui. Isso aqui é mega, ultra, super importante. Para poder ser arte de verdade, ela tem que ter um significado. Tá? No conceito da essência da palavra arte, ela tem que ter um significado. E esse significado tem que ser o quê? Pessoal, único, individual. Ou seja, não pode ser cópia. Entende? Por que eu estou falando isso? Se a sua definição ela termina em qualquer manifestação artística, música é um ramo da arte, ok? Então a gente poderia considerar que um funk proibidão que só fala pornografia é arte. A gente poderia considerar que essa música, as músicas atuais, são arte. E se você for pegar na essência delas, elas não são arte. Por quê? Por mais que elas se expressem através de um ramo tradicional da arte, que é a música, mas elas não têm significado. O objetivo máximo delas é o quê? É ganhar dinheiro. Por que 99,9% das músicas brasileiras só falam pornografia? Só falam baixaria? Só falam... Né, é uma briga para ver quem se importa menos. A maioria dos brasileiros são uma merda e também estão gostando. Não é nem isso, Gabi. É porque isso é o que dá dinheiro. Entendeu? Porque, infelizmente, a cultura brasileira é como diz aquela cultura, é como diz aquele jornalista americano, norte-americano. Brasil, né? País da bunda, não da inteligência. Infelizmente, é assim. Né? País da bunda e não da inteligência. Então, você entendeu, Vitória? Isso aí? Você entendeu essa questão? Acrescente isso, a sua definição está perfeita. Mas, no caso, ela está perfeita, mas precisa acrescentar algo. Ela precisa ter um significado. Porque quando você faz algo só por fazer, só por dinheiro, ele perde a essência do que é arte. Se você pegar do começo, poxa, como é que a arte surgiu? A arte surgiu interligada às crenças religiosas. Então, você pegar a arte egípcia, a arte suméria, a arte até da pré-história mesmo, cara. Você pega até da pré-história mesmo. Eles faziam o quê? Para cultuar os seus deuses. Então, tinha a ver com significado, tinha a ver com essência, com sentir. Entende? Então, acrescente isso à sua definição. Tá? É toda expressão artística que tenha significado. Por isso que desde o sexto ano, vocês devem estar lembrados que lá no sexto ano, eu coloquei a palavra arte no quadro, circulei e puxei algumas setinhas. E sempre a primeira setinha que eu puxo, quando eu vou me referir à
ao significado de arte, eu sempre coloco, é toda expressão que tenha significado. Ela tem que ter significado. Se ela for só por fazer, ela não é arte. Tá? Ela não pode ser... As pessoas podem até considerar, mas na essência do que é a arte, ela não é. Porque ali foi feito algo só para fazer, ou só para ganhar dinheiro, ou só para exaltar algum governante. Vamos pegar outro exemplo bem clássico aqui. Sei lá, vamos pegar a Coreia do Norte, por exemplo, o Kim Jong-un, né, e o pai dele, né, o falecido pai dele, o pai do Kim Jong-un, que é o ditador lá ditador e chefe, né, dono da Coreia do Norte lá. Ele tem várias estátuas espalhadas na cidade, né, com a figura dele, e as pessoas que passam têm que se curvar. Aquilo ali não pode ser considerado como arte. Apesar de ser sido expresso pela escultura, através da escultura, que é um ramo da arte, mas na sua essência não é arte. Por quê? Ali foi uma imposição. Os artistas fizeram para não morrer. Eles foram obrigados a fazer. Certo? Tá claro, gente, isso aí foi muito importante, isso que a Vitória comentou, porque deu brecha para eu poder explicar isso para vocês. Tá? Então, tudo aquilo que é feito apenas por fazer, né, o fazer por fazer, ou fazer para ganhar dinheiro, ou só para... Gente, detalhe, me lembrei de uma coisa importante aqui. Ganhar dinheiro com a arte não é problema. O problema é quando você usa a arte só para ganhar dinheiro. Eu achei lindo o que eu mesmo falei agora. Nossa. Entendeu? Incrível. Né? O problema não é você ganhar dinheiro com a arte, até porque eu ganho dinheiro com a arte. Eu sou um artista que eu trabalho e eu ganho dinheiro com a minha arte. Mas todos os desenhos que não são encomenda, ou seja, aqueles que não é um cliente que pede para mim, quando eu faço, no caso ali, só para poder ganhar algo com a minha arte, mas todos os meus desenhos, acho que vocês já viram na minha pasta de desenhos, todos eles têm uma história, todos eles têm um significado para mim, entende? E pode ser de algum momento da minha vida, ou sei lá, algo que eu passei, ou alguma luta. Por exemplo, você deve estar lembrado de um desenho que eu tenho, que é um rosto, é uma mulher negra e uma mulher branca, né, com o rosto colado. E aquilo ali eu fiz quando eu estava no auge, em 2014, 2015, não me lembro mais agora especificamente, mas foi numa época que estava muito conturbada com relação a essa questão racial, né, a questão de classes, né, de autodenominação. Eu sou o quê? Eu sou branco, sou pardo, sou amarelo, sou azul, sou verde, sou o quê? Né? E aí eu fiz aquele desenho ali com um significado de que, independente da nossa cor, nós somos seres humanos. Né? E eu utilizei a mulher justamente pela questão da luta da mulher também. Né? Eu acabei fazendo matando dois patos com uma única cajadada, né? Como diz o ditado, certo? Bom, então aí é para vocês terem uma ideia, tá? Então a arte é toda e qualquer forma de manifestação artística que possua significado, desde que ela seja pessoal, única e individual. Exatamente, Vitória. Exatamente. Mas até a parte do significado já estaria ótimo. Entende? É só vocês entenderem isso, gente. Mas essa definição aí tá perfeita, tá super completinha. Tá? É vocês entenderem isso, gente. Se algo não tem significado, por mais que se expresse através da arte, ela, na sua essência, ela não é. Tá? Na sua essência, ela não é. Porque ela perdeu o sentido. Quando algo não tem significado, ela perde o sentido. Entende? Ela perde o sentido. Vamos pegar as futilidades das redes sociais. Por que as pessoas hoje, o Brasil, tem uma pesquisa que saiu recentemente agora, que o Brasil é o país que está no top 1 ali de ansiedade e depressão. Por quê? Porque as pessoas vivem uma vida fútil de internet, de rede social, de coisas supérfluas, de coisas superficiais. Entende? Ou seja, aquilo ali rapidamente desmorona. E a pessoa, por estar apegado só àquilo, desmorona junto. Ou seja, as pessoas acabam se apegando a algo que não tem significado, que não faz sentido. Qual o sentido de eu postar algo esperando a aceitação do outro? Sendo que o mais importante é eu me aceitar como eu sou. Porque muitas pessoas que não gostam do próprio corpo, não se amam, não gostam do próprio corpo, se acha feio, se acha, sei lá, zoado o corpo, não gosta do próprio cabelo. Por que as pessoas não se aceitam? Porque elas se comparam com os outros. Como diz um filósofo do século XVII, a raiz de todo mal é a comparação. É quando você começa a se comparar com o outro. Entende? E a internet é um mundo que não há espaço para a verdade. Ali é só futilidade e um mundo ilusório.
Então, quando você passa a comparar a tua vida com esse mundo ilusório, cara, tua vida vai pro lixo, né? Recentemente eu vi uma aluna minha postando várias coisas lá, ainda estou aprendendo a aceitar o meu corpo. Agora, por que ela está aprendendo a aceitar o corpo dela? Porque ela continua postando coisas e aceitando a aceitação do outro. Então, na prática ali, não é que ela esteja se aceitando, é porque as pessoas estão aceitando ela melhor do que antes. Ou seja, ela continua, claro que eu não vou dizer isso para ela, porque as pessoas hoje em dia estão tudo fresca demais, né? Tudo fica chateadinho, tudo fica fica já morrendo, né? Vocês não podem falar nada. Mas ela continua se apegando, né? Ela continua se apegando a um mundo ilusório e fútil e passageiro, né? Bom, alguma dúvida pessoal aqui dessa nossa introdução aqui boladíssima? Não. E aí, tudo certinho? Vocês entenderam, gente, o que é linguagem? Entendi. Né? Entender o que é nova linguagem, então, no caso, ela vai se expressar através de uma maneira nova, utilizando novos materiais, com técnicas inovadoras, né? E aí ela tem essas 4 nomenclaturas, né? Ela tanto pode ser chamada de novas linguagens, como também pode ser chamada de arte contemporânea, como também pode ser chamada de arte pós-moderna, como também pode ser chamada de arte híbrida, ou até, quiçá, né, como, por exemplo, o livro do 8º ano da outra escola, traz esse mesmo assunto, só que no título do assunto não está novas linguagens da arte. Está lá o nome hibridismo. Né? O título do assunto está o nome hibridismo na arte. Né? Aí, às vezes, você pega um livro que tem o nome lá hibridismo da arte e você acha que é diferente de um livro que tem arte contemporânea. Certo? Bom, gente, então é isso por hoje. Tá? Como eu falei para vocês, a primeira parte do nosso assunto é essa introdução. Tá? E a partir da próxima aula, nós já vamos continuar aqui, ó, através... legal, tá aqui, hibridismo. Eu achei que eu não tinha colocado lá no slide, mas tá aqui, Professor, hibridismo. vai não fazer a chamada. Calma aí, Matheus, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá, gente? Então tá aí, hibridismo, né? Tem a origem na palavra híbrido, que na arte significa manifestações artísticas com misturas de técnicas e materiais. Ou seja, é exatamente isso aqui que eu falei, essa parte em negrito do segundo ponto. Maneira nova, materiais novos e técnicas novas. Nada mais é do que isso. É quando eu misturo as técnicas, é quando eu misturo as coisas, certo? Então, a partir da próxima aula, iremos começar com esse estilo de arte aqui, essa nova linguagem da arte chamada de performance. Beleza? Então, por hoje é só.